Olá, amigos! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao tema de um vídeo anterior, J.C. Alarcon, um buscador da luz. Essa saga continua. Dois pontos suscitaram a curiosidade e nós queremos perguntar ao J.C. Alarcon a respeito de como ele se sentiu quando ele conta no vídeo anterior a respeito da escolaridade e como o pai dele compra um diploma. Nós queremos saber, Alarcon, como você se sentiu. Bom, eu estava num colégio interno, né? Como eu disse, eu fiquei muito atrasado na escola e nesse colégio interno eu comecei a recuperar. Mas quando eu cheguei no terceiro ano, aí eu fui tirado do colégio. E quando eu voltei para a sociedade, eu era já grandão, já tinha 1,70 m e acho que meu pai, e inclusive eu, teria até vergonha de entrar no terceiro ano. Aí meu pai falou, não posso, você tem que dar um jeito nisso. Aí ele conseguiu, numa escola, para mim ir lá fazer os exames para receber o diploma. Bom, isso foi feito. Na hora do exame eu não sabia nada. Quem fez o exame e preencheu foi a própria professora, para me dar o diploma, e de repente eu saí com o diploma na mão para continuar o estudo, né? E na época entrar na admissão. Até aí eu estava levando, achando que estava tudo certo, né? Mas entrei na admissão. E conforme eu entro, começo a ter certas perguntas, certas matérias, e eu não tinha noção nenhuma. Aí a dificuldade foi muito grande. Aí eu fui sentir realmente a dificuldade e comecei a me sentir muito mal com aquilo, né? Vendo que aquilo não estava correto, né? Então foi uma passagem que foi um trauma. Foi um trauma porque eu não conseguia seguir todos os outros alunos. Aí é muito difícil a situação. Com relação à atitude do seu pai, como que você sentiu? Olha, na época eu até julguei que era errado, né? Mas hoje eu até compreendo a vontade dele, né, de querer me ajudar de alguma forma e avançar, acelerar o conhecimento. Então, na época eu não concordei, mas hoje eu compreendo. Então, isso foi uma mudança que você teve, né? Porque na época você não compreendia o seu pai e hoje você olha para trás e vê com compreensão essa atitude dele. Porque ele, na realidade, ele queria fazer o bem, né? Embora estava acontecendo algo de ruim, né? Mas a intenção dele era fazer o bem. E isso passou e hoje está tudo certo. Então, uma coisa resolvida, não ficou uma pendência. Agora, você cita um outro ponto que suscitou a curiosidade, a espera das pessoas para saber a respeito do tal julgamento. Que julgamento foi esse? Aí devia ter uns 19 anos, mais ou menos. Você já tinha servido o exército? Sim, já tinha. Devia ter uns 20 anos. Né? Devia ter saído há pouco tempo.
E, e eu sempre ia lá na casa do meu avô, né? E um dia eu estava com uma febre muito alta. Aí cheguei na casa do meu avô, passando mal, né? Ele falou, vai lá deitar um pouco. Eu fui, mas a febre era demais. Aí, dentro daquela febre, de repente eu saí. Eu saí e comecei uma viagem, né? Eu saí do corpo e cheguei num local. No local era uma sala e eu estava lá aguardando um julgamento dentro dessa sala. É como se fosse um tribunal e tivesse uma sala onde ficasse lá o réu. Eu era o réu, estava lá na sala aguardando o meu julgamento. Aí no momento falei, puxa vida, será que eu morri? Eu estou morto. Né? Eu estou aqui aguardando o julgamento. Aí bateu aquela ansiedade, né? Esperando o julgamento. Aí veio o veredito do julgamento. Sabe essas balanças da justiça? Aquela balancinha? A balança da justiça. Né? Então tinha o local que era débito e crédito. O prato. Aquela... Aí, em crédito, o crédito era bastante. O crédito estava pesado e o débito eu não via nada. Aí eu estava, opa, que bom, eu quero... Deus me arruma um lugarzinho bom, porque aqui eu estou chegando bem, né? Aí eu levanto assim os olhos, tinha 3 moedinhas no débito. Aí tudo apagou e eu acordei completamente sã. E na hora veio assim na cabeça, puxa vida, chegou minha hora. Eu ia estar muito bem. Aí de repente me manda de volta por causa daquelas 3 moedinhas. Aí eu falei comigo mesmo, pois é, eu não vou ferir ninguém, eu não vou contrariar ninguém. Eu vou viver a vida sem machucar ninguém. Pronto. Aí eu saí disposto a não machucar ninguém. Aí eu parei de falar não. Tudo eu estava dizendo sim. E nesse sim eu aceitei tudo. Até o casamento eu aceitei. Que era para mim dizer não, eu disse sim. Aí em vez de o meu caminho ser mais plano, mais eu dono dele, eu acabei me perdendo nele, para não poder ferir. Hoje eu entendo o que aconteceu. Hoje eu entendo as 3 moedas, né? Mas na época foi uma vivência espiritual que me desviou totalmente do meu caminho. Então foi nesse sentido. Compreendo. Agora vocês vejam, né? Qualquer um poderia falar que era delírio da febre. Só que, quando ele retorna, ele não tem mais nada. Nem mal-estar, nem febre, nem nada. Ele traz com ele uma reflexão e uma postura que ele resolve adotar por um longo tempo. O tempo do sim. É claro que depois ele muda para o tempo do isso sim, isso não, e passa a ter facilidade em dizer não. Mas antes disso, existem algumas experiências curiosas que eu conheço, e uma delas me suscitou curiosidade e eu gostaria que ele comentasse. Ele fala seriamente a respeito disso, mas eu vejo de uma forma muito hilária. Eu queria que você falasse sobre a experiência que te levou a um cemitério por causa de um amigo.
Aí eu volto lá para uns 14 anos, 14, 15 anos. Eu sempre tive em minha vida em ter uma amizade, uma lealdade, né? E sempre fui leal com todos. E eu tenho um amigo, e a gente vivia junto. Ele era um dos cavaleiros da Távola Redonda. E um dia, nós estávamos andando, deveria ser umas 8h30 da noite, e passamos, tinha um terreiro. Então estava lá tocando tambor, aquele negócio todo e tal. E ele falou: Alarcon, vamos comigo, eu preciso entrar. Eu falei: por que entrar nisso aí? Não, mas ela me acompanha. Tá bom, vamos lá. Aí entramos. Entramos, sentamos lá na plateia, né? Inclusive, nós tinha um corredor no meio, eu sentei assim na cadeira do lado direito, ele sentou na cadeira do lado esquerdo, porque estava tudo ocupado, né? Era um centro de... Centro de Umbanda. Aí estava aquela gira, era uma gira pesada, de Exu, né? E de repente o meu amigo do lado, ele tem uma incorporação, e eu nunca tinha visto aquilo. Ele trançou os dedos, assim, pôs a mão para trás, caiu no chão e urrava que nem um bicho, né? Eu assistindo aquilo, falei: o que é isso? O que está acontecendo com o meu amigo, né? Aí lá, os médios lá vieram, pegaram ele, levaram lá pro onde tinha lá o Congá, né? E fazendo trabalho, ele falando lá, até palavrão, eu... O que é isso? E eu estava preocupado com ele. Aí me chamaram. Eu falei: vou lá socorrer ele, né? A hora que eu chego lá, rodeou em volta de mim todos aqueles médiums, né? Tudo cantando. E eu, aquela coisa estranha. Aí o chefe de terreiro veio com a mão assim, para bater na minha testa. Na hora que ele vem, o meu corpo foi com tudo de costa para o chão. Eu escutei meu corpo cair, mas eu fui assim, ó, devagarinho. Fui devagarinho, até chegar no corpo. Eu dei até risada, falei: o que é isso? Né? Aí cheguei no corpo. Aí nesse momento, todo mundo parou, né? Os médicos parou, o chefe parou e parece que me respeitaram, pararam de mexer comigo. Aí pararam aquilo lá, aí começa a consultar o meu amigo, falando que ele tinha que fazer um trabalho, porque senão ele não podia ficar daquele jeito. Aí explicou para ele todo o trabalho que tinha que fazer, e isso tinha que entregar no cemitério à meia-noite, do lado de dentro do portão. Aí nós fomos embora, né? E ele com aquele negócio: eu preciso fazer, e não sei o quê. Eu não queria, mas eu não ia deixar o amigo sozinho, né? Alarcon, vamos lá falar com meu pai. Ele foi lá e explicou para o pai, e o pai dele chegou: não, então tem que fazer, vamos fazer o trabalho e tal, vai preparar tudo. Aí foi ele preparar o trabalho. Pegou a galinha preta, matou a galinha preta, tirou o pescoço, tirou as asas, tirou as pernas, fez aquele prato com farofa, com pimenta, né? E preparou aquele prato, e depois pegou velas, a garrafa de pinga, e vamos para o cemitério. Aí chegando lá, tinha que ir do lado de dentro. Eu falei: como vamos entrar se está tudo fechado aqui, né? Mas tanta sorte que fui lá no portão e abriu. Entramos porque tinha que entrar do lado direito, lá no chão, colocava a oferenda lá, para aquilo sair de cima dele. Bem, aí ele
joelha no chão, ele e o pai dele, ele começa a montar a coisa ali, tal, tal. Na hora que ele estava montando, tinha que acender exatamente à meia-noite as velas e entregar o trabalho e sair e ir embora. Aí nós estávamos lá, de repente do lado de fora vinha caminhando uma pessoa com chinelo. Sabe, andando com chinelo, arrastando chinelo? E Arrastava, não era arrastava, não era pré, era arrastando chinelo. Aí era uma pessoa vindo de chinelo. Aí o pai do rapaz falou, vem vindo gente, aí vem vindo gente, ficou todo apavorado. Será que a polícia, não sei o que, não sei o que lá. Começou assim. Mas esse chinelo veio e entrou pelo portão. Aí o pai dele entrou em desespero e saiu correndo. Ele foi se esconder atrás de uma campa. E esse chinelo me deu volta em torno de mim e no rapaz. O rapaz ficou também todo paralisado. Aí ele tinha que acender a vela, ele não conseguia. Acendia o palito e não acendia, né? E aquele desespero. E eu vendo aquela cena. Aí eu olho o pai dele atrás da campa. Eu falei, onde ele vai se esconder? Aquilo me começou a achar graça. E comecei a dar gargalhada. Teve um ataque de riso? Ataque de riso. Você sabe vocês já tiveram um ataque de riso que você quer parar e não consegue? Você quer respirar e não consegue? Estava desse jeito. Mas eu ria. Mas, de repente, eu queria respirar. Aí comecei a entrar em pânico, porque eu queria respirar e não conseguia, não parava de rir. Né? E nisso, o sino lá da igreja já começou tom, 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 e eu esse desespero, o pai dele desesperado atrás da campa, ele não conseguia acender vela e pedindo para mim ajudar ele, e eu dando risada. Aí ele começou a dar risada também. Aí quando eu não estava aguentando mais, veio na minha cabeça, Deus me socorra. A hora que veio Deus me socorra, eu consegui respirar. Aí eu abaixei, falei, sai daí, eu fui lá, acendi a vela, acendendo todas as velas, né? Ele jogou a pinga em volta, aí eu dei a bronca no pai dele, onde o senhor está escondido? Aí o homem se tocou que estava atrás de uma campa, ficou mais assustado. Falei, vamos embora. Aí peguei os dois e saímos e viemos embora. Mas foi a primeira experiência espiritual ao vivo que eu vivenciei. Aí depois dessa aí começou, uma atrás da outra. Porque aí eu segui essa linha, porque eu tinha o intuito de ajudar as pessoas. E eu queria fazer o bem. Aí eu fui seguir. Aí teve muitos acontecimentos nisso. Vamos parar por aqui, senão vem mais história. Aí tem muitas histórias onde que eu conheço, e onde ele mais tenta realmente, vamos dizer assim, salvar algumas pessoas que estão nesse meio. É claro que depois ele sobe degraus e isso fica no passado, mas desse modo ele compreende as pessoas que se envolvem com essa frequência, com esse tipo de energia e tudo mais. Então ele adquire a linguagem, mas ele não professa esse tipo de fé e rapidamente ele tem o vislumbre do que é aquilo não satisfaz, mas aí são histórias e histórias. Agora eu vou fazer uma pausa, Laiko, para dizer algo, né? Porque são muitas histórias e a gente deve fazer um vídeo mais curto, não tão longo. Vamos dizer que no reino distante, uma dimensão outra, né? Era o reino dos felinos.
E esses felinos no universo são tidos como os seres mais corajosos que existem. Os seres de um coração puro e valente. Todas as qualidades que o ser humano tem, as virtudes que ele pode desenvolver potencialmente para atravessar a jornada do buscador e daquele que encontra a luz, passa pelo desenvolvimento dessas forças, desses potenciais, dessas virtudes. Mas o que eu acho interessante é que o papo, a lenda, as histórias de animais que falam e tudo mais, elas encontram, até mesmo na Bíblia, dos 4 animais sapientes, sapientíssimos e sagrados, né, aos pés do trono do Altíssimo, são coisas que chamam a atenção da consciência quando ela começa o seu preâmbulo de despertar. Eu gostaria que o Alarcon falasse desses 4 animais sagrados e as virtudes que eles representam aqui nessa dimensão, na terceira dimensão, de nós, seres humanos. Ele pode começar a falar daquele que representa a mansidão, daquele que representa a força, daquele que representa a transcendência, a espiritualidade, a sabedoria. Mas, Alarcon, eu quero que você comece pelo felino, pelo leão. Esses 4 animais sagrados é um presente que Deus deu para o ser humano, para a alma, para o eu interior. Principalmente na fase que nós estamos vivendo, nessa guerra astral que está tendo, que nós estamos vivendo, onde deixa as pessoas desesperadas, apavoradas. Muitos estão vivendo assim, e há muito tempo a gente vem ensinando dentro do conhecimento Rumi o potencial dessas forças que cada um de nós temos que usá-la. E nós temos esses 4 animais sagrados dentro da gente. Nós temos esse 4 potencial. Ser superior não pode fazer nada para qualquer um de nós se nós não usar o poder que a gente tem. E esses 4 são os poderes que a gente tem. Um é representado pelo leão. O fluido do leão, ele representa o quê? A coragem. Né? Se o leão está de frente, você está de bem com o seu leão, você é uma pessoa de coragem. Se você não cultivou isso dentro de você, você é uma pessoa covarde, medrosa, vive o tempo todo com medo. Agora, cultivando isso, os estudantes do conhecimento Rumi faz essa prática há um bom tempo. E quando ele está sentindo aquele temor interior, porque isso é poder interior, não é para ser usado exteriormente. O exteriormente é automático aquilo que você é, então expressa na sua vida, naquilo que você convive. E você tem que fazer a harmonização com o seu animal. Para quando você precisar dele, você invoca. Como é que um leão agiria nessa situação? Aí você sai daquele temor e vem a coragem. Aí você vem aquele ímpeto de coragem, onde você enfrenta a situação de si mesmo, o temor interno, né? Para depois isso acontecer no externo. Primeiro começa no interno. Por isso tem que fazer esse trabalho. E não é só de coragem que se vive. Tem outro animal que ele representa
a força, que é o touro. Da mesma forma do leão, é ele. Se você não está de frente com ele, não está harmonizado com ele, você se sente fraco. Você tem fraqueza em todo sentido. Fraqueza mental, fraqueza emocional, fraqueza física, fraqueza no dia a dia. Agora, quando você se harmoniza com ele é a força. Você vai assim, sentir a força interior. Você usa a coragem do leão e a força do touro e você realiza. Você se transforma interiormente e você se transforma exteriormente. Tá? O leão te dá uma coragem de você comprar um terreno e o touro te dá força para você construir a sua casa. Né? E tem o outro, que é a sabedoria, que é a águia. Né? Enquanto os animais estão no chão, a águia voa longe. Ela é onde traz o conhecimento, a sabedoria. Se você não está de bem com ela, você é um ogro. Um ogro? É. Né? Agora, se você está de bem com ela, você começa a buscar a sabedoria interiormente, porque ela vem de dentro de você. Né? Você vai identificar, com o exercício da prática Rumi, você vai identificar até como sintonizar esse poder dentro de você, que está dentro da sua centelha divina. E ela se manifesta e dá para você, o seu observador interno, entrar em contato com ela. E você, para se harmonizar com esses três, você tem que estar de frente o lado positivo do carneiro, que é a mansidão, a aceitação, né? A humildade. Para atingir. Mas o carneiro também fica batendo às vezes. Ah, sim, ele tem dois lados também como os outros. Ele tem um lado que ele é manso, ele aceita. E tem outro que ele dá uma empinadinha e vem e dá a cabeçada. E ele volta e dá, ele não para. Então, o nosso carneiro pode estar nessa situação, dando cabeçada para todo lado. Ou ele, a parte positiva dele, você vai ter humildade para poder acessar esses outros potencial e usar esses 4 poderes que você tem para poder viver aqui nessa terceira dimensão, que necessita deles. Tá? Tem mais? Quer mais? Não, essa é só a parte do... Dando pinceladas. Pinceladas. Porque cada história dessa tem uma história por trás, uma vivência. Né? Eu tive uma vivência que eu tive que usar os 4. E essa vivência foi real, foi no astral. Eu estava lá. Mas isso aí vai ficar para outra hora. Fica para outra hora, porque são muitas histórias. Agora, às vezes, você evocar essa coisa de animais, no próximo vídeo nós vamos abordar, então, a questão dos animais, os nossos irmãos, que são nossos irmãos. E há muito segredo e muitos mistérios em torno dos animais. Seres incríveis, né? E notáveis, dotados muitas vezes de sentimentos sublimes, que nós falamos sentimentos humanos dos animais, e histórias incríveis que vocês já devem ter ouvido. Não é sem motivo que hoje nós quisemos abordar esse lado dos 4 animais sagrados, que representam virtudes que você tem potencialmente e que você pode desenvolver. Ah, mas por que citar um nome de um animal, o leão para coragem, né? A águia para sabedoria, visão, transcendência?
o carneiro para aceitação, mansidão, humildade, e o touro para força. Por que isso? É porque muitas vezes o ser humano tem dificuldade em encontrar suas virtudes. E o ser humano, ele é a imagem, né, e o sentido. Então, quando ele estabelece dentro dele, por exemplo, o simbolismo da águia, imediatamente a consciência dele faz o voo, se distancia da densidade. Não é que a águia também não esteja aqui na terceira dimensão e também não esteja no corpo material, está, como nós estamos, e nós temos um espírito. E o espírito tem todas as virtudes, né? A nossa alma foi concebida como uma essência de luz muito pura. E essa essência permanece. E nós estamos no corpo físico, né? E o corpo, esse formato humanoide, ele tem um significado. Então, o corpo da águia tem um significado, o corpo do leão tem um significado, e assim por diante. Quando vocês se apaixonam por vídeos com histórias de animais, com bichinhos e tudo, é porque você tem uma conexão. Descobrir as conexões que você tem em torno disso revelam o quanto você é espiritual, o quanto você é humano. Uma pessoa cruel não tem identidade nenhuma e maltrata os bichos. Nós tivemos histórias com os animais e um tempo em que eu não permitia que matasse uma cobra. E dizer, olha, isso aqui é um sítio, tem cobra para todo lado, mas nós vamos lá na mata e vamos falar, cobras, vocês não picam ninguém, ninguém mata vocês. E isso aconteceu, de ter assim, muita cobra e nunca cobra machucar ninguém. E ele tem história de comprovação que as cobras estavam honrando o pacto e tem uma história linda, que é quando uma cobra rompe o pacto e aí ele pega e rompe o pacto também. Isso é uma história do passado com relação a animais, são inúmeras. O que ele tem de história que eu assisti, que eu vi, que eu presenciei, que eu vivi também, são muitas. Então vocês, por favor, tenham a sensibilidade de compreender que o nosso relacionamento com os seres vivos, ele é espiritual. E quando a consciência começa a despertar, esse relacionamento vai ficando claro, cada vez mais claro, né? Porque não tem diferença de nós. São nossos irmãos. Né? E aquela historinha que eu comecei a contar do reino dos felinos, era uma vez o reino dos felinos. E que muita gente por aí faz declaração de povos com formas diferentes, e inclusive um povo que é tido como nobre, corajoso, é o povo felino. Aí você fala, nossa, que absurdo, que história da carochinha, que gente maluca. Nunca ouvi falar num negócio desse. Calma. Espera para ver. Nós estamos em tempos de transição planetária. E em transições planetárias, você tem que estar preparado para saber de coisas que você sempre disse, recebeu e ficou instruído e condicionado à ficção. Agora, a mente é incapaz de conceber o que não é existencial. Ela não tem essa capacidade de conceber o que não existe. Então, se você falar assim para mim, então toda essa coisa do terror existe? Existe. Existe sim. E toda essa coisa de luz existe? Sim, existe sim.
Depende de onde você vai se ligar. Onde você se ligar, é ali que estará a sua essência. Então, ligue-se à luz e o que você escutar, como essa história aí de felino, mundo do felino e tal, e não sei o quê, guarde num cantinho e fique impessoal diante de qualquer informação desse tipo. Não desrespeite. Você não sabe? Enquanto você não sabe, enquanto você não tem experiência própria e vivencial de alguma coisa, você não pode dizer nem que é verdade, nem que é mentira. Você apenas escuta e guarda no cantinho. Mas que é fato que o ser humano bondoso tem uma conexão com os animais e os protege, isso é sem dúvida. Alar, com suas considerações finais. Esses animais não tem diferença nenhuma de nós. Nós falamos que são um animal racional, né? E eles não são. Tem muitos que é mais racional do que muitos seres humanos, porque tem duas espécies de ser humano. Tem o ser humano e tem o bicho humano. O ser humano, ele tem sintonia, ele entra em sintonia com os animais. E entrando em sintonia, ele vai ver o amor que o animal tem pela gente. Você deve ter um cachorrinho, um gato, ver a lealdade deles, o carinho que eles têm. Poxa, se eu fiz contato até com peixe, eu peguei um peixinho pequenininho, o peixinho virou meu amigo. Eu tocava música, ele dançava. Eu chegava na sala assim, ele queria pular fora do aquário. Mas ele já vai começar a contar histórias. E hoje... Mas hoje não é por hoje não é de tá história. bom. Tá porque bom? você vai falando e vai vindo. Tá né? bom. Vai vindo. Tá bom, mas é que nós temos um tempo aqui para o vídeo, para não ficar muito longo. Então, meus amigos, meus queridos, almas queridas, Deus os abençoe e que proteja você, sua família e todos os seus. E olha, trabalha esse poder interior que cada um dentro de si tem. Principalmente os estudantes do conhecimento Rumi, que já tem esse conhecimento, nós estamos vivendo um momento que precisamos usar todo esse potencial para a gente conseguir passar por essa fase que todos nós estamos passando. É a hora, é o momento. Muito bem, vamos embora.